Cassete genérico é bomba ou pode valer a pena? Vou responder isso agora no vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Júnior Quadros e já respondendo a pergunta inicial aqui, para não ficar enrolando muito, né, sendo bem objetivo, não é bomba. Pode ser que valha a pena, mas a questão é a seguinte: isso depende de muita coisa e a verdade é que geralmente não vale a pena. Mas, então quer dizer, poxa, não é bomba, mas não vale a pena. O que está acontecendo, né? O que realmente acontece na prática? Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que esse vídeo vai ficar longo, a gente vai falar aqui de vários cassetes diferentes, a gente vai ver aqui o Ictus ITS EVX, né, 1052, a gente vai ver o Absolute 12 velocidades 1152, o Sunrace modelo MZ91 padrão XG 1050, a gente vai ver também um Shimano SLX M700, obviamente micro spline, o SRAM NX e também o SRAM GX Lunar. Então, para que o vídeo fique bem completo, que tu entenda de verdade quando eu critico alguém utilizar um cassete genérico, por que eu dou tanta prioridade pelo grupo fechado, né, ali tudo da mesma marca, etc. E que existem sim alternativas a essas grandes marcas, né, Shimano e SRAM, que não são bomba, que na verdade podem ser até mais interessantes do que o próprio modelo original. Esse vídeo vai acabar ficando um pouco longo, então eu nem vou pedir para te se inscrever, etc. Nada do tipo, até porque tu sabe que nossas redes sociais, tudo tá aqui na descrição do vídeo, que tem link de oferta exclusiva lá do AliExpress no primeiro comentário fixado. Eu só quero deixar bem claro que os produtos que eu vou mostrar aqui hoje, né, todos estes cassetes, não são meus, né, embora eu use aqui na Trifox um GX Lunar 1052, eu não tirei da bicicleta, eu peguei um novinho na caixa que foi emprestado por nós. Todos os componentes aqui mostrados foram emprestados lá pelo pessoal da Shop Bike. O link deles também está aqui na descrição do vídeo, tem cupom de desconto, etc. Bom, agora que eu já expliquei, né, já situei vocês aqui no vídeo, acontece o seguinte: primeiro de tudo, tá? A gente então tem uma gama muito grande de valores. Geralmente, quando a pessoa opta pelo cassete genérico, ela não está optando pensando em nada além de preço. Nesse caso, pode ser que vale a pena, na maioria das vezes, a gente tem a impressão de que sim, ele vale a pena. Porém, a gente tem que lembrar o seguinte, tá? Existem vários fatores. Aqui, nesses cassetes que eu listei para vocês hoje, a gente tem o mais barato deles, que é o Absolute, ele custa R$ 599, esse é o preço, né? Não é do Mercado Livre, etc. É o preço lá da Shop Bike. Então eu não pesquisei na internet quanto é que tá custando, veio o preço na caixa, eu tô passando aqui para vocês. Beleza? O mais caro aqui da lista é obviamente o GX Lunar, que custa aí R$ 2.699. Como eu disse, não é preço de Mercado Livre, de AliExpress, nada do tipo, é o preço praticado na loja. Se não tá lugar mais barato, não interessa. O que interessa é a diferença de praticamente, né, na verdade praticamente não, de exatamente R$ 2.100 do modelo Absolute para o modelo GX. Aí muita gente pode dizer, tá, Júnior, então só nisso aí, poxa, com o preço de um GX, eu compro 2 Absolute e ainda sobra dinheiro para eu aplicar no Tesouro Direto e futuramente comprar um terceiro Absolute. Então se o Absolute durar 1/3 do GX, ele já vale a pena. Na verdade, não é só sobre durabilidade. Tem questão de indexação. Indexação, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Vai aparecer quando eu for falar de cada cassete. Este aqui é o Absolute, tá? Então, indexação são estes rebaixos, ó. Deixa eu mostrar aqui bem pertinho da câmera. Tá vendo que tem um rebaixo aqui, ó, esse dente no maior cog? Esse rebaixo se chama indexação, ou seja, é a capacidade que o cassete permite, na verdade, é o quanto o cassete facilita a corrente subir ou descer as marchas, né? Quanto mais pontos de indexação ter no cassete, mais rápida vai ser a sua troca. Obviamente que a corrente também tem que ter alguns detalhes ali. Vamos fazer um vídeo sobre cassete, se tu quiser, deixa o like, comenta aqui, tudo sempre à vontade, bem tranquilo. A gente pode trazer um vídeo somente sobre corrente. Pensei em colocar no vídeo aqui hoje, mas o vídeo já vai ficar longo, então ficaria um vídeo extremamente longo e provavelmente tu não assistiria. Então, sim,
Indexação nada mais é do que a capacidade da corrente de transpor um cog para o outro, né? De sair da marcha 1 para 2, da 2 para 3 e assim por diante. A corrente também precisa ter alguns rebaixos ali, uns dentes nos elos, para que essa capacidade seja bem aproveitada. Então existe, né, Hyperglide da Shimano, por exemplo, que tem a corrente com Hyperglide, tem o cassete com Hyperglide, Dynasys. Uma coisa meio que tem que ter na outra para que funcione como um todo. Aí tu já vai percebendo que é por isso também que eu sempre indico que se utilize grupo fechado. No caso da Shimano, por exemplo, a SRAM também, tu não é obrigado eu tenho um câmbio XTR, então eu tenho que ter trocador, corrente e cassete também XTR. Não. O grupo 12V da Shimano e hoje da SRAM também, ele é totalmente intercambiável, ou seja, em questão de funcionamento, tu tem um grupo com um câmbio XTR, um trocador SLX, um cassete Deore e uma corrente XT, vai funcionar exatamente igual a se tu tiver o grupo fechado XT, ou fechado XTR, ou fechado Deore, né? Então por isso que ele é intercambiável. Tem uma transmissão XTR, gastou cassete, tô sem grana para colocar, vou ficar sem pedalar, vou ficar com cassete estragado? Não, põe um Deore que vai funcionar tão bem quanto. O que realmente muda então? Geralmente peso e durabilidade, né? A gente tem a falsa impressão de que quanto mais top for o componente, menos ele dura por conta do alívio de peso. Galera, essa premissa não é errada, na verdade, em geral ela é verdadeira, mas tem um porém. Nas questões de transmissão, principalmente no lado da SRAM, mas acontece também no lado da Shimano, quanto mais top o componente, mais ele dura. Se tu me perguntar por que, eu sinceramente não sei te explicar, né? Tem ali questão de cromo, tem aço, tem alumínio, tem várias composições, tem titânio, né, nos cassetes ali XTR, etc. E esses materiais, eles são tidos como mais frágeis do que o aço. Então, o cassete Deore sendo todo em aço, o XT e SLX tendo ali o alumínio e o XTR tendo alguns componentes em titânio, faz com que a gente pense, poxa, então o Deore deveria durar mais. Na prática, o XTR é o que mais dura de todos, pelo menos nas pesquisas que eu fiz. O mesmo acontece com cassete e corrente XX1 do lado da SRAM, que dura bastante a mais que o GX, que também dura mais do que o NX, que também dura mais do que o SX. Por isso, inclusive, que a gente tem essa questão de aumento de preço de um componente para o outro. Não é somente por conta do peso, porque se a gente for analisar, a gente não, né? Mas esses componentes, XTR e XX1, por exemplo, são pensados para competição. O atleta, ele não vai utilizar a transmissão dele por 5, 6 mil quilômetros como nós usamos. Porém, quanto mais perfeito estiver o cassete, né, menos desgastado ele estiver entre uma corrida e outra, melhor vai ser o rendimento desse atleta. Então, para evitar também até um desperdício de material, né, de usar um cassete numa corrida e já trocar para outra, é interessante que a durabilidade seja de fato maior. Então a gente tem, conforme os cassetes ficam mais caros, a mesma indexação, porém, né, o mesmo funcionamento, porém alívio de peso e maior durabilidade da transmissão. Já vi gente usando cassete XX1 por 13, 14 mil quilômetros. É muita coisa. A média que a gente tem aí, por exemplo, no Deore, é 5 a 7 mil quilômetros. Então, na verdade, uma média de 6, né? O XX1 está durando o dobro. Obviamente, ele também é mais que o dobro do preço, mas como eu disse, ele além de ser mais leve, né? É um padrão XG, o outro é microspline, então é um erro comparar os dois. Então agora eu já falei bastante, a gente já está com o vídeo bastante longo, né? O que de fato existe? Por que existe cassete genérico e cassete original, né? Cassete de marca única. Bom, na verdade, a marca oficial. A Shimano e a SRAM são produtoras de componentes, elas criam a transmissão. Quando a Shimano criou o 12V, quando a SRAM criou o 12V, ela criou o trocador, a corrente, o câmbio e o cassete feitos para funcionar de uma forma exclusiva, única e perfeita. E é o que acontece porque nada melhor, né? Ninguém melhor do que a criadora do componente para fazer o componente mais perfeito para ela mesma. Existem casos, né? Então no cassete genérico, que uma outra marca, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, o cassete Absolute. Enquanto eu falo agora, vai começar a aparecer vídeos do Absolute. Eu vou colocar o nome no vídeo para vocês verem de que cassete eu estou falando. Existem casos, por exemplo, como a Absolute, que pegou, viu que os cassetes estão cada vez mais caros, né? E resolveu criar um componente baseado nesse cassete original que funcione tão bem quanto ou o mais próximo possível, regredindo ali em alguns passos, como por exemplo, durabilidade e peso. É o principal
que a gente perde saindo de um cassete original para um cassete genérico. Normalmente, o funcionamento dele é muito parecido, por isso que tem muita gente que diz que usa e funciona super bem, etc. Porém, ele acaba sendo geralmente mais frágil, menos duradouro e mais pesado. Dependendo então do teu foco, né? Se tu tem uma bicicleta que colocou um 12V, assim por diante, o cassete genérico pode ser mais interessante do que o cassete original por conta do preço dele. Porém, é bom a gente lembrar que como ele dura menos, tu vai ter mais manutenção, tu vai ter a tua transmissão funcionando de forma homogênea e perfeita por menos tempo e assim por diante. Então, mesmo que tu não seja um ciclista muito entusiasta, um profissional e assim por diante, o cassete genérico ele vai te trazer muito menos benefícios do que o cassete original. Então, mesmo pagando um pouco mais, geralmente vale mais a pena o cassete original. A não ser que tu tenha também um grupo de transmissão que seja genérico, né? Por exemplo, um grupo 12V da Absolute, da Li-Qiu, da Sensa, Sunrace e outras marcas que a gente sabe que custam muito menos. Aí o cassete genérico acaba fazendo mais sentido do que o próprio original, digamos assim, da Shimano ou da SRAM. Outro ponto também que fez surgirem bastante cassetes genéricos, além da popularidade, né, então, do 12V, é que o padrão 12V mundial, hoje em dia, a gente tem dois. O XG da SRAM, né, para o 1050, 1052, que agora também está saindo um modelo novo, que a gente vai ter vídeo aqui, e o Microspline da Shimano. Um cubo, tanto XG quanto Microspline, é razoavelmente caro. Então, para que o afegão médio, digamos assim, consiga colocar um Deore, um NX, o NX é padrão HG11, né? Mas ainda assim, consiga colocar um grupo 12V e não precise trocar o seu cubo, as marcas lançaram os cassetes genéricos no padrão HG11, que é tido aí como um sistema de fixação de cassete universal, né? Dá para colocar desde 8 velocidades até 7 também dá, até 12 velocidades no HG11, cubos muito básicos, né? Todo cubo cassete é padrão HG11. Então tu consegue ter ali, por exemplo, um grupo Turney 21 velocidades com cassete, tu consegue converter toda ela para um grupo XT, se tu quiser, colocando um cassete Absolute ou Sunrace padrão HG11, porque o cassete XT é um cassete Microspline, não daria para colocar, teria que trocar o cubo. Então por conta disso surgiram os genéricos. Além de tudo isso, a gente vê que por conta da oferta e demanda, né, como se popularizou demais os grupos 12 velocidades, as marcas como Shimano e SRAM estão tendo sim dificuldade de entregar os seus cassetes a um preço mais baixo. Não estou dizendo que não tem fama, que não tem nada disso, a gente sabe que tem, mas além de tudo, a procura por esses componentes está muito alta. Então abre mais uma porta para que as marcas mais custo-benefício, né, de menor preço, entrem com cassetes também genéricos, como é o caso do Sunrace, que vai aparecer, já apareceu aí no vídeo para vocês, que ele é no padrão XG, ele custa 1.500 alguma coisa reais, vou botar o preço aparecendo na tela, que ele vem para ser uma alternativa ao GX. Porém, né, porque é o GX, porque é o grupo, o cassete mais básico da SRAM, que tem 12 velocidades no padrão XG. Então assim, a gente já está percebendo agora que o cassete genérico, ele tem uma finalidade única, que é basicamente suprir uma oferta ali, um buraco no mercado, que são pessoas que querem ter 12 velocidades, mas não podem pagar por um grupo caro, né? Então, primeiro, 12 velocidades é moda? Pode ser que sim, pode ser que não, depende do ponto de vista. No meu ponto de vista, não é moda, é evolução. Acredito realmente que no futuro a gente vai ter bike aí de R$ 2.500 com 11 velocidades, com 12 velocidades, e não vai mais existir outros tipos de transmissão, porque é muito mais prático, muito mais fácil de ser utilizado uma bicicleta com apenas uma coroa na frente e 11 ou 12 velocidades atrás. Tem a questão de range, etc e tal, mas isso vai ser sanado com o tempo, porque as pessoas estão ficando cada vez mais inteligentes na hora de comprar bicicleta, sabendo ali qual tamanho de coroa que é mais ideal para elas, etc. E eu sei que o canal também está aqui para isso, né? Para te ajudar a escolher qual o range de transmissão funciona melhor para o teu uso. É muito raro uma pessoa que usa a mesma bicicleta em estradão, em uso urbano, em trilha técnica, em trilha pesada, compete com ela, é muito raro. Hoje em dia, o cara ou é um atleta amador, ou quer uma bike para ir para o trabalho, é muito mais nichado, então fica mais fácil de diversificar tipos de transmissão diferente para cada tipo de uso, né? Então, assim, é para isso que surgiu o cassete genérico, para sanar esse problema. Por que eu critico, então, quando alguém coloca um cassete genérico? Por exemplo, vem com um GX, gastou e colocou o Sunrace. Galera, o Sunrace, ele tem pontos de indexação menores, né? Tem menos pontos do que o GX, então a troca de marcha
vai ser prejudicada. Ele tem também o sistema XG, então vai dar no cubo, já é para ser um cassete mais top, mas ele é mais pesado, ele vai ter uma durabilidade menor, ele não vai funcionar tão bem assim com a corrente GX, por exemplo, que foi pensada para o tipo de indexação do cassete GX. Então assim, quando a gente tem um cassete que muda a indexação, principalmente para menos, no cassete, de um para o outro, a corrente tende a não funcionar tão bem com ele também, né? Então existem vários fatores e é por isso, além do preço dele não ser tão barato assim, que eu acho errado a pessoa tirar um GX e colocar um Sunrace. A Junior é porque a pessoa não tem condições financeiras de manter o componente. Olha, galera, quando tu vai comprar uma bicicleta nova, é muito importante que tu analise o preço de cada componente que tu vai ter que trocar. Disco de freio, pastilha, cassete, corrente, coroa, pneu, tudo isso daí que vai gastar e tu vai ter que colocar outro, manutenção da suspensão, manutenção do freio, tudo isso vai acontecer, tu vai ter que fazer e é importante tu ver primeiro se tem mecânica que faz esse tipo de serviço na tua região, dependendo da região onde a pessoa mora, nem mecânica de bicicleta tem, então tem que considerar esse custo também de levar para outra cidade. Tu tem que considerar o preço dos componentes que tu vai ter que repor, porque senão tu vai estar fazendo downgrade na tua bicicleta. Pega, por exemplo, a minha Trifox aqui, né? Ela tá montada com GX. Se o cassete desgastar e eu colocar um Sunrace, eu vou estar fazendo um downgrade na bicicleta, eu vou estar prejudicando a performance que ela foi projetada para ter. Foi projetada por mim, mas de qualquer forma, eu criei essa bicicleta pensando ou em GX ou superior. A partir do momento que tu coloca algo abaixo disso, tu tá baixando o nível da bicicleta. Então, se tu não tem condições de manter o componente, já é um indicativo de que tu não deve comprar a bicicleta. Ah, Júnior, eu tenho grana para comprar a bicicleta, só não sei se vou ter grana de manter. Compra uma mais básica, guarda esse dinheiro, que aí tu já tá ganhando a próxima manutenção, meio que por ter essa sobra de dinheiro na compra. Então, é por isso também que eu fico meio contra o cassete genérico, porque normalmente as pessoas não colocam o genérico porque a transição é básica. Colocam o genérico porque acham o original muito caro. Se o original é caro para ti, tu não deveria ter aquela transição. É mais ou menos, né? Não sei se vocês sabem, mas carros super esportivos, como por exemplo a série M da BMW, é indicado que se utilize gasolina premium, gasolina Podium, aquela Octa Pro, não sei mais o que. Cada posto tem um nome de gasolina cara, né? Que é aquela de alta octanagem, etc. Se tu acha muito cara essa gasolina, é um carro que não faz uma alta quilometragem por litro. Então, se tu acha que ele vai dar um consumo muito grande para te andar com ele, é um indicativo que mesmo tu tendo dinheiro para comprar esse carro, tu não deve comprá-lo, porque afinal de contas, tu vai considerar caro de manter ele. Fora a troca de óleo, seguro, IPVA, todas essas coisas que a gente sabe que são caras conforme o carro vai ficando cada vez mais caro. Então não se trata apenas de comprar, se trata de manter. E aí é basicamente como, sei lá, tu comprar uma BMW M5, que é caríssima, sei lá, 400 mil reais, e colocar um kit GNV nela. Vai funcionar? Vai. É para fazer isso? Obviamente não, né? A BMW ela vai enlouquecer se ficar sabendo disso. É mais ou menos o que acontece com uma transmissão SLX com cassete genérico, uma transmissão GX com cassete genérico e assim por diante. Inclusive, finalizando essa parte então do cassete genérico, de por que não deve ser colocado, né, para não prejudicar o correto funcionamento da bicicleta, tem uma outra alternativa para quem quer um grupo de uma coroa, mas não quer pagar tão caro no Microspline, etc., ou no XG, tu pode usar o 12V SX da SRAM, que eu sei que não é tão barato assim, mas tem o 11V Deore M5100, que o cassete não é tão caro, a corrente não é tão cara, o grupo em si não é tão caro, dá para colocar desde aquele cassete HG11, né, o padrão HG11 da Otabike ali 21 velocidades, se for cassete, dá para te colocar nela e aí a manutenção também vai ser bem mais barata. Então a Shimano pensou nisso e já lançou essa possibilidade, né? Tem basicamente o mesmo range, né? Ao invés de 10,51 vai ter 11,51, então basicamente não muda nada, vai ter ainda toda a tecnologia da Shimano empregada, é realmente um grupo que funciona praticamente igual ao Deore M6100. A única diferença é que ao invés de 12 ele tem 11 velocidades. Então assim, para quem vai montar um grupo mais básico 12V, quer o Shimano, falam que o SRAM dava problema, o SX, né? Não dá mais, mas de qualquer forma, quer garantir, quer ir para Shimano, prefere Shimano que SRAM? Tudo bem, mas não monta o Deore M6100 com cassete genérico. Monta o M5100 com cassete fechado, porque como eu disse, vai custar menos e a manutenção também vai ser mais barata. Por isso que eu não gosto que se utilize, né? Por isso que eu indico que não se utilize cassete genérico nas transmissões. Aí pode dizer, tá, Júnior, mas tu disse que vai funcionar
vai funcionar, né? Vai funcionar bem, talvez eu nem perceba a diferença. Então por que eu não posso colocar? A pergunta que eu faço para ti é, se tu não percebe a diferença, por que tu comprou o grupo mais top, né? Se tu sair de um cassete GX para um Sunrace, tu não percebe a diferença de performance, por que tu colocou um GX? Por que não foi direto um Deore M6100 ou um SX ou até um Deore M5100, né? Porque se tu não percebe a diferença de um componente premium para um componente genérico, muito provavelmente tu não está extraindo a performance desse componente premium, tu só está pagando mais caro por ele sem utilizar o que ele pode te proporcionar. Então entra mais essa questão. Agora, se tu percebe que o GX tu consegue extrair a performance dele de verdade, tu colocar um cassete genérico, tu vai perceber que ele não vai te entregar a mesma coisa. Pode funcionar bem, mas como eu disse, vai durar menos, vai ter um peso maior, peso é importante, principalmente nas rodas, então tudo isso são pontos que têm que ser levados em consideração. E é por isso então que cassete genérico é bomba, vai estragar a relação? Não. É interessante colocar? Vale a pena? Geralmente não também. Já assim, ó, para vocês, não sei se vocês perceberam, mas o quanto o cassete Absolute, que é o mais barato, ele é sólido e pesado comparado ao SLX, por exemplo, que não é o mais caro aqui da lista e é muito mais leve, né? Ele tem ali as questões de, uma coisa que eu acabei não falando, né? Júnior, o cassete genérico ele pode trocar o menor COG só, alguns COGs são separados, o GX é todo um bloco só, etc. Galera, uma transmissão bem utilizada não gasta COG separado, né? A gente viu, né, vai aparecer ainda, a comparação de um SLX novo com um Deore M6100 com 6.000 km rodados. Uma transmissão que foi muito mal utilizada, ela gastou basicamente somente alguns COGs, os maiores quase que não foi utilizado, então isso mostra que a pessoa comprou um grupo 12V e usou basicamente só em estradão. Ela pode fazer isso, sim, tranquilo, não tem problema algum nisso, mas o que ela deveria ter feito é colocado uma coroa maior. Então se tu tem uma transmissão 12V ou 11V e percebe que tu utiliza somente as últimas marchas, te prepara para trocar a coroa, senão tu vai estragar o teu cassete, porque assim tu consegue administrar melhor as marchas e usar mais corretamente o cassete, né? Fazer um maior uso dele. Porque se tem uma bike de 12 velocidades e usa da 5 e diante, tu poderia ter uma bike com 7V atrás e pronto, né? Agora falando de outro tipo de cassete, que normalmente a gente não fala, que são cassetes alternativos. Cassetes alternativos são cassetes de marcas que pensam no consumidor de alta performance. Geralmente esses cassetes não existem para um padrão de transmissão mais simples, com menos velocidades. O foco deles também não é ser barato. O foco deles só é bem exclusivo assim. É melhorar a transmissão que já é boa. Ou seja, muita gente reclama do escalonamento do GX, né? Do GX, X01 e XX1, que é 1052. Pula de 42 no último COG, no penúltimo, para 52 no último COG. Então essas marcas como KCNC, E13, Ictus aqui do Brasil, são marcas que pegam o projeto de construção da SRAM, analisam todos os detalhes, tem uma equipe de engenharia que faz testes, etc., vai para a pesquisa de mercado também, identifica os pontos fracos, né, os pontos negativos dessa transmissão e criam um cassete com uma solução para esses pontos que são pontos fracos, né, que são pontos negativos, mantendo os pontos positivos. Por exemplo, GX, como eu falei, ele tem um range não tão bom assim, ele poderia ser um pouco mais leve, ele tem de ponto positivo agora uma indexação muito boa, as trocas são muito rápidas, ele tem uma alta durabilidade e ele tem um peso que não é tão baixo, mas também não é pesado, né? Então, qual é a vantagem e as desvantagens? São essas que eu falei. O que a Ictus, por exemplo, fez? Criou um cassete com o mesmo padrão, vai de 10 a 52, porém o escalonamento é mais bem distribuído. Se não me falha a memória, ao invés de 42 para 52, no último COG, por exemplo, vai de 46 para 52. Então a troca é mais gradual, é mais suave, né? Mais homogênea o escalonamento de uma marcha para outra, o que para muita gente, principalmente quem pedala com uma certa cadência mais fixa, etc., quem gosta aí de fazer um pedal mais cadencionado, é mais interessante. Então solucionou um problema. Viu que a questão do preço não importa nesse caso? O que importa é solucionar o problema da cadência? Então a pessoa pode até pagar mais caro no Ictus do que no GX por ter esta possibilidade de um escalonamento mais redondo. Então ele é melhor que o GX? Sim. Dura realmente tanto quanto ou mais que o GX? Sinceramente eu não sei, porque eu não testei nenhum cassete aqui desses que estão à mostra, são todos novos.
mas o que o pessoal comenta muito da Ictus é que tem uma durabilidade boa sim. Os novos cassetes tiveram alguns problemas ali de construção, mas foi dado garantia, foi trocado por outros. É uma questão que assim, SRAM falha, Shimano falha, Absolute falha, todas as marcas falham. O que importa nesse vídeo é o foco que a marca teve. KCNC, por exemplo, tem um escalonamento melhor, tem a possibilidade de trocar o cassete por partes, né? Então os cogs são separados em alguns blocos, ao invés de ser um bloco único como o GX, X01 e XX1, por exemplo, e ele tem o menor cog com 9 dentes ao invés de 10 dentes, tendo ali 9,52, ou seja, é um cassete que deve ser muito interessante para quem faz um pedal tanto de estradão quanto trilha competitiva, porque tu vai poder colocar uma coroa de ao invés de 34, 32, por exemplo, para te ajudar a subir subidas muito fortes e não vai perder velocidade final comparado a 34 por 9, porque tu vai ter 32 por 9, né? Não é a mesma coisa, não vai dar no mesmo ali a divisão, mas fica muito parecido. Então a KCNC veio para suprir esses problemas. Peso, etc, sinceramente não sei de cabeça, então tem essa questão que o foco deles principal é manter a indexação, manter a durabilidade, possibilitar troca alternativa de blocos, ao invés de trocar todo o cassete de uma vez só conforme desgaste errado do componente, e melhorar também o escalonamento e inclusive o range comparado aos modelos originais. Por que então que tem essa diferença entre tantos componentes de marcas alternativas para XG e não tem tanto assim para microspline? É muito simples. Primeiro, o microspline, né, os cassetes da Shimano, já podem ser trocados blocos à parte, não precisa trocar o cassete inteiro, então esse é um problema que não teria o que solucionar, porque ele não existe. São cassetes que são mais leves conforme fica mais top, então, por exemplo, o SLX não é tão leve, mas o XTR é bastante leve, ele tem um escalonamento muito bom e ele tem um range agradável. Então, a marca poderia, né, por exemplo, a Ictus, lançar um cassete microspline 1052 para usar com Shimano. Porém, a Shimano diz que não pode utilizar cassete maior de 51 dentes na transmissão dela. Então assim, a marca poderia fazer isso? Poderia, mas já entra aí a Shimano dizendo que não funciona, que não é para colocar, então meio que cortaria a marca. Portanto, a única coisa que a marca, né, uma marca alternativa, poderia fazer é tentar criar um cassete ainda mais leve, só porque provavelmente nesse caso, na tecnologia de hoje, perderíamos em durabilidade ou o cassete seria astronomicamente mais caro do que um XTR, por exemplo, o que também tornaria a sua compra inviável. Então essa é a questão de cassete original, cassete genérico, cassete alternativo. Agora para resumir, né, o vídeo está ficando bem longo, a gente está chegando em meia hora de vídeo, mas a gente já vai encerrar por aqui. Qual cassete é melhor para cada pessoa? Vamos agora aqui resumir todo o vídeo que eu falei até agora. Cassete original, atende todo mundo, tá? Se tu acha que o cassete original é muito caro, como eu disse antes, é um indicativo de que tu não deveria ter a tua bicicleta com essa transmissão. Mas existem algumas exceções. Por exemplo, por que o cassete genérico pode vir a fazer sentido? Tu tem uma bicicleta com GX 1050, bem mais antiga, que ela já não é uma bicicleta tão top assim, vem com a transmissão XG, então para te colocar um cassete XG hoje original da SRAM, vai custar talvez o preço da bicicleta ou muito próximo disso. Aí o cassete genérico entra em ação e se torna uma boa alternativa, porque a tua bicicleta ela já não entrega mais a performance que ela entregaria hoje em dia se fosse nova com um grupo GX. O próprio GX antigo não entrega a mesma performance de um GX novo, né? Tanto que muda o próprio range de 1050 para 1052. Então, nesse caso, um Sunrace XG, por exemplo, pode salvar a tua pele aí na hora de trocar o teu cassete sem que tu precise gastar tanto assim um cassete original SRAM. Aí o cassete genérico realmente faz sentido. Cassete genérico padrão HG11, mesmo existindo o Deore M5100 que é HG11, SRAM SX e NX que também são HG11, né? Tu pode colocar um Absolute, por exemplo, como que a gente mostrou aqui no vídeo, que é bem mais pesado e também bem mais barato, caso a tua transmissão não seja, por exemplo, uma Deore ou uma SRAM e assim por diante. Ou em casos que eu ainda fico com o pé atrás, né? Eu digo que tu pode fazer, mas eu não indico, que é, encontrou uma promoção no AliExpress, o câmbio e o trocador Deore M6100 estão mais baratos do que o Deore M5100. Se tiver no mesmo preço, não faz sentido a compra, porque se tu vai utilizar um Deore M6100 com cassete corrente genérica contra um Deore M5100 com cassete corrente originais Deore M5100, o Deore M5100
vai funcionar melhor. Então, nesse caso, mesmo estando o mesmo preço, faz mais sentido o Deore 11V. Agora, não, encontrou uma promoção, 80% de desconto, Deore MCZ100, tá bem mais barato, quero comprar para pôr na minha bike. Mas não vou ter condições de trocar o cubo para microspline, não quero uma corrente Deore, até porque além de cara ela não dura tanto assim, né? A Shimano meio que errou na corrente Deore e SLX, mas principalmente na Deore. Então eu vou colocar um cassete genérico como Absolute, por exemplo, com uma corrente Absolute. Posso colocar? Pode, acho que nesse caso ainda é válido, mas tu entende como precisa de vários outros fatores para que realmente faça sentido tu colocar um cassete genérico? Porque além de tudo isso, já que tu vai colocar um cassete Absolute, o que te impede de colocar um câmbio e um trocador Absolute também, que vai ser mais barato do que o Deore M600, né? Então eu vejo mais que o cassete genérico, ele serve para tapar buraco, nesse caso, por exemplo, do GX antigo, né? Para quando tu for trocar o cassete não ter que comprar um GX novo que vai ser quase o preço da tua bicicleta, mas o foco principal dele é tu montar uma transmissão inteira paralela, que é focado em bicicleta mais básica. Até, por exemplo, como eu disse, a gente vai ter no futuro provavelmente bicicletas de R$ 2.500, R$ 3.000 com grupo 11 12V e não vai mais ter aí 21, 24, 16, 18 velocidades em circulação, né? Acredito nisso. Mas tu entende que colocar um grupo Deore MCZ100 ou até mesmo um SX numa bike de R$ 2.500 não sobra dinheiro para pôr pneu, para pôr freio, para pôr suspensão, não sobra dinheiro para quase nada. Tu vai ter praticamente um quadro com transmissão e só, né? Então aí é onde realmente entra grupo Litu, grupo Sensar, grupo Absolute, grupo acho que TSW tem também, enfim, todos esses grupos Sunrace que são feitos para serem baratos, para serem de entrada. Então a bicicleta de entrada funciona super bem. Se a tua transmissão é uma intermediária é premium, já não deve colocar esse cassete. Agora, cassete alternativo, faz mais sentido ou não faz mais sentido do que colocar um original, né? Por exemplo, tem um GX ali fechado como eu, gastou o cassete, vou de GX ou vou de Ictus? Vamos imaginar que é o mesmo preço. Depende do teu foco. Eu sou um ciclista que gosta de manter a mesma cadência, mas eu, sinceramente, não senti nenhum incômodo em trocar de 42 para 52 do penúltimo para o último COG no GX. Portanto, sem ter certeza absoluta que o Ictus dura tanto quanto o novo GX, né, que é o que eu uso, eu não colocaria o alternativo. Agora não, tá consagrado que ele dura tanto quanto, que ele é mais leve e que a indexação dele é até maior, né? Ele tem mais pontos de indexação do que o próprio GX. Então ele é um cassete superior de fato em tudo do que o GX. O que não é superior, ele é igual. Aí eu colocaria, mesmo que no mesmo preço, porque se trata de um upgrade e não de um downgrade, né? Então tem esses tipos de cassete, existem essas coisas, espero que tu tenha entendido o que eu quis dizer, né? Se tu é um ciclista que prioriza a cadência, mesmo que o cassete dure menos, talvez faça sentido para ti colocar um alternativo ao invés de original. Alternativo e não genérico. Eu vi que tem muita gente aí na internet, né, em outros canais, trocando um cassete GX por um Sunrace ou por um Absolute, galera, isso é loucura. Sunshine... para encerrar, né? Sunshine, qual outra marca que tem? ZTTO, acho que Sun que tem também. Tem várias outras marcas que a gente vê no AliExpress que o foco delas é exatamente o mesmo de Absolute e Sunrace. São cassetes para serem mais baratos. E alguns deles nem são tão baratos assim. Então, eles geralmente são mais pesados, duram menos e têm a mesma indexação. Alguns deles são mais leves, mas duram menos e não têm a mesma indexação. E alguns ainda são mais leves, menos resistentes e também não têm a mesma indexação. Um cassete com a mesma indexação, com o mesmo poder de troca, tão resistente quanto e mais leve, não tem como ser mais barato, ou muito mais barato no caso, né, do que o cassete original ao qual ele compete. Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado desse vídeo, realmente um vídeo bem completo, né? Quero pedir agora, se tu entendeu tudo a diferença, por que não vale, que eu digo que geralmente não vale a pena colocar um genérico ao invés de um original, por que a gente não fala tanto em cassete alternativo, etc. Eu espero que tu tenha entendido de verdade. Caso realmente tu tenha entendido, eu peço que tu mande esse vídeo para um amigo teu lá no grupo do WhatsApp, mostrando, ó, galera, o Júnior explicou por que cassete genérico não faz tanto sentido, etc, né? Mostrou detalhe dos cassetes no vídeo e tal. Aí a galera também vai curtir, vai ajudar o canal a continuar crescendo. Clica nessa bolinha aqui escrito Bike Mundo se tu ainda não se inscreveu. Tu viu que eu não pedi inscrição nesse vídeo, né? Tem um vídeo sugerido pra ti de cada lado. Eu quero te agradecer demais pela tua parceria aqui no final do vídeo. Esse vídeo deu bastante trabalho e se não fosse por ti, é com certeza que eu não teria feito, né? Então muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau, tchau.